Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de junho de 2021. Fui forçado a me esterilizar para mudar de gênero no Japão, diz homem trans. Pesquisas indicam que esterilizações forçadas, coagidas ou involuntárias foram verificadas em pelo menos 38 países no século XXI. No Japão, é preciso ser esterilizado para poder mudar de gênero no registro civil. Além disso, a lei do país estabelece outras exigências como não ser casado, não ter filhos menores de idade e ter a genitália semelhante à do gênero desejado. Fumino Sugiyama, de 39 anos, é um homem trans que não pode mudar seus documentos porque ainda tem útero e ovários. Por isso, ele não tem a guarda de nenhum de seus 2 filhos nem consegue se casar, já que o Japão não reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo. Posso parecer um homem de meia idade, mas, para o registro civil, sou uma mulher, diz Sugiyama, que já retirou os seios e toma injeções de testosterona. Para mudar de gênero legalmente, Kent Inoue decidiu ser esterilizado. Ele fez a cirurgia de readequação quando tinha 25 anos. Se tivesse a mesma mentalidade que tenho hoje, acho que não teria retirado meu útero nem meus ovários. Não teria feito a cirurgia se a lei fosse diferente. O Ministério da Justiça japonês diz que trabalhou em conjunto com a Dieta Congresso do país em discussões sobre esse tema e vai seguir ouvindo diversas opiniões para discutir posteriormente se vai ou não revisar os requisitos para mudança de gênero, baseando-se nas discussões na Dieta. No livro Reencarnação em Foco, Alberto de Souza Rocha esclarece sobre mudança de sexo como imposição reparadora. Mantenhamos o fio do pensamento. Contudo, em muitas ocasiões, quando o homem tiraniza a mulher, furtando-lhe os direitos e cometendo abusos, em nome de sua pretensa superioridade, desorganiza-se ele próprio a tal ponto que, inconsciente e desequilibrado, é conduzido pelos agentes da lei divina renascimento doloroso, em corpo feminino, para que, no extremo desconforto íntimo, aprenda a venerar na mulher sua irmã e companheira, filha e mãe, diante de Deus, ocorrendo idêntica situação à mulher criminosa que, depois de arrebatar o homem à devassidão e à delinquência, cria para si terrível alienação mental. Admitir, contudo, bem se vê, que toda troca se enquadrasse numa medida dessa ordem, um impositivo de reparação, seria exagerar. Bem entendido. Voltemos ao que diz o L dos Espíritos na questão 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode vir a animar o de uma mulher numa nova existência, e vice-versa. Resposta: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Simples. É bom lembrar que esse conceito é bem antigo, por sinal. Já o taoísmo não só admitia o renascimento como a troca de sexos, mas os hebreus iam mais longe, admitindo que a troca de condições de homem para mulher representaria uma forma de punição. Seria isso fruto do antigo conceito, hoje praticamente abandonado, da inferioridade da mulher perante o homem. Insistamos em L dos Espíritos examinando a questão 202. Quando na erraticidade, preferimos encarnar como homem ou como mulher? Resposta: ao espírito pouco importa, propriamente. Vai depender das provas por que deva passar. E Kardec acrescenta: como devem progredir em tudo, cada sexo e cada posição social podem oferecer provas e deveres especiais e novas experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens.
Essa ponderação toda pessoal não chega a ser categórica em termos de opção, encara apenas o aspecto das oportunidades. Já Leon Denis em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, páginas 177 e 180, é bem positivo dentro do assunto quanto à escolha do sexo. É também a alma que, de antemão, resolve. Pode até variá-lo de uma encarnação para outra, por um ato de sua vontade criadora, modificando as condições orgânicas do perispírito. Certos pensadores admitem que a alteração do sexo é necessária para adquirir virtudes mais especiais, no homem a vontade, a firmeza, a coragem, na mulher a ternura, a paciência, a pureza. Isso foi escrito no século passado, bem se vê. Hoje em dia as coisas estão um tanto mudadas. Vai adiante uma opinião também pessoal, do grande Denis. Cremos que a mudança de sexo é, em princípio, inútil e perigosa. É fácil reconhecer as pessoas que numa precedente vida adotaram sexo diferente. Quando um espírito se afeza a um sexo, é mal para ele sair do que se tornou a sua natureza. Só então trata do problema dos reajustes. A mudança de sexo poderia ser considerada como imposta pela justiça e reparação, quando maus tratos e graves danos são infligidos a pessoas de um outro sexo, para assim sofrerem os efeitos das causas a que deram origem, mas acrescenta ainda existem outras formas de reparação. A tese em estudo isso lhe toca a fundo a sensibilidade. Como se vê, deixa perceber a manutenção de certas tendências instintivas, de certos maneirismos, a denunciar uma provável transmutação ocorrida em muitos casos, nem sempre. A troca, todavia, não condiciona fortiori, por isso mesmo, desvios de comportamento porventura admitidos como resultantes, nem os abona em absoluto. Não é propósito deste modesto trabalho de compilação a avançar no terreno do intersexualismo, ainda que enseja-se digressões interessantes para fins de estudo. Denis, a seu tempo, não se teria lembrado provavelmente da severa advertência que se encontra na obra No Mundo Maior, página 151. Sexo a genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente masculina ou feminina, que manterá características próprias, também o que está no capitão SV2 parte de evolução em dois mundos, que se refere a inversões desnecessárias que poderão imprimir graves compromissos ao foro íntimo dos pacientes. Mudanças de sexo nos registros das ocorrências. Há algumas citações curiosas a respeito de troca de sexo nas pesquisas de reencarnação e de passagem. Citaremos algumas poucas. A Sra. Stapleton, de Londres, citada por Delany, declara: o fato mais curioso a respeito desses sonhos é que me via sempre como homem, nunca como mulher. A Sra. Catherine Bates, em Os Mortos Falam, conta que havia 100 anos fora um oficial da guarda. Delany cita ainda que Blanche, aos 7 anos, recordava ter sido um farmacêutico em Bruxelas, dando os elementos de convicção que foram devidamente comprovados. Fala de um certo Francisco que voltou como Francisca. E a previsão, em sua obra Reencarnação, ele voltará, mas não será homem. Cario Muller também cita exemplos em reencarnação baseada em fatos. Há o caso de Maingmon, de homem para mulher. E o dos gêmeos birmaneses, esposos que renasceram gêmeos, homens. Dos dois, o que fora mulher deixava perceber nos gostos, de alguma forma, a transformação ocorrida. Quase sempre isso se dá na infância, havendo readaptação a seguir.
Na obra Reencarnação no Brasil, Hernani Guimarães Andrade cita dois casos: o de Ronaldo, que reencarnou mulher, conforme havia sido anunciado em mensagem mediúnica. O Ronaldo não virá como homem, mas como mulher. O de Maria Aparecida, que retornou no sexo masculino, como Drauzio Mamãe. Eu voltei, eu sou aquela menina que tinha aqui. Reafirmando, é bom lembrar que em todos os casos anotados não parece ter ocorrido conflitos íntimos ligados à verificação da troca. Balneário Gaivota, 20 de junho de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.